Pessoal, temos o melhor filme de futebol americano do ano. Brian Banks é uma obra de arte. Eu amei, cara, eu amei. Pra quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo, sabe que eu já fiz uma lista aqui dos melhores filmes e séries sobre futebol americano. Teve vários deles aqui, eu gosto muito de muitos deles. Mas, cara, Brian Banks, ele é tão emocionante, ele é tão incrível e fala tão bem dessa questão do quanto é importante pra algumas pessoas, pra alguns jovens, a única chance é o futebol americano. E quando você tira isso dela é tão triste e tal. Quem acompanha a NFL há um pouco mais de tempo conhece a história de Brian Banks. Pra você que não conhece, eu vou falar quem foi Brian Banks, um pouquinho da sua história e por que você tem que ver esse filme, cara, que conta essa história tão bem. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e quando você ouve a história de Brian Banks, o começo dela é bem parecido com a história de tantos jovens da NFL. Um cara que foi muito bem no high school, ou seja, no ensino médio ali e tal, foi muito bem na faculdade, só que na faculdade ele passou por um episódio que ferraria a carreira dele o resto da vida. Ele foi lá, ele e uma menina foram pra um corredor lá, e ele ia ficar com essa menina. Tô sendo family friendly aqui. E aí ele falou, olha só, eu tô focado na minha carreira aqui, isso pode me atrapalhar, eu acho que é melhor não. E foi embora. A menina ficou muito envergonhada, e quando ele se deu conta, tinham rumores e ela tinha alegado que ele tinha estuprado ela. Essa história é muito sensível, então quando eu vi essa sinopse eu falei, uou, será que o filme vai assumir uma coisa, assumir outra e tudo mais? E eu fiquei muito aliviado, na verdade. A história já chegou ao seu final. O Brian Banks, ele ficou preso por vários anos, incondicional por mais outros vários anos. Ele era absolutamente fantástico no futebol americano como linebacker, ele era sensacional. E o problema é que ele perdeu todo o ritmo disso quando ele foi preso, cara. Ele ficou preso e só ficou livre com condicional depois dos 25 anos, que já é muito pesado para um jogador de futebol americano quando você perde tudo isso. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Depois da condicional, ele acionou um advogado que era especializado, o cara dedicava a vida dele a libertar pessoas das condenações que não tinham cometido esses atos. O filme já começa com a premissa de que Brian Banks não fez o que ele foi acusado. Ele foi acusado injustamente e foi preso por isso. Ele foi preso por muitos anos, ficou com tornozeleira eletrônica depois de ser libertado, e com a tornozeleira eletrônica ele não podia chegar perto de parques, por exemplo. Então nem praticar o futebol americano ele poderia. Imagina todo o resto das situações. Ele mostra o caso dele para esse advogado, ele mesmo monta um baita de um caso, e o advogado fala assim, olha Brian, eu acredito em você, eu acho que você não fez isso, mas você já teve o seu julgamento e você foi preso porque o Brian Banks sofreu muito nessa negociação, cara. A advogada dele falou assim, olha, é melhor se você aceitar um acordo, porque senão você vai ser preso por muito mais tempo. Aceita um acordo que eu te libero. E ele aceitou o acordo. O problema é que quando você aceita o acordo, é quase como se você falasse, tá bom, eu fiz, mas eu vou aceitar esse acordo aí. E foi algo que ele fez. Por isso, ele acabou não sendo libertado e mal conseguiu esse acordo de verdade e foi preso por muito tempo. O que acontece? Quando o advogado percebe isso, ele fala, Brian, a sua história é muito legal, mas você precisa de algo novo pra provar a sua inocência, porque já foi julgado tudo que tinha até aqui. E o Brian começa uma puta de uma saga pra conseguir provar a sua inocência, e isso tudo misturado com o futebol americano é sensacional. Eu vou deixar essa como a sinopse, então se você gostou dessa sinopse, o que não tem como gostar porque é uma história maravilhosa e é uma história real, para agora e vai assistir Brian Banks nas plataformas digitais. Vê no Google Play, vê no Now, vê onde você vê ele nas plataformas digitais, assista, mas assista porque é maravilhoso. Eu vou contar o final da história do Brian Banks aqui, mas não deixa isso te impedir de assistir esse filme porque é sensacional mesmo. O Brian consegue provar a sua inocência e o final do filme é a coisa mais sensacional que tem. Como ele já tava mais velho, ele teve dificuldades de voltar pro ritmo. Mas teve um cara que treinou ele na faculdade e que ajuda muito ele depois disso, que é o Pete Carroll, cara. O Pete Carroll, hoje técnico do Seahawks, é um dos personagens do filme, não ele mesmo, é outro ator que interpreta ele, mas toda essa questão com a NFL é muito trazida à tona. O Pete Carroll faz testes com o Brian Banks depois que ele é inocentado pra entrar no Seahawks. Ele infelizmente não entra no Seahawks, mas depois os Falcons treinam
fazem testes com ele e ele consegue se tornar um linebacker pros Falcons. E o final da história do Brian Banks é que em 2013 ele fez a sua estreia como jogador na NFL, como linebackers pelos Falcons em agosto de 2013. Infelizmente, ele estava muito fora do ritmo, ele não conseguiu ter uma carreira longeva, mas ele realizou o sonho dele de jogar na NFL. Muito mais importante, ele provou a sua inocência e hoje o Brian Banks trabalha junto com um advogado que salvou sua vida nessa instituição que tira pessoas presas injustamente da cadeia. O filme é sensacional, emocionante, uma homenagem aos fãs de futebol americano, uma homenagem aos jovens que tentam tanto isso na vida, e eu achei perigoso porque eu achei, caraca, eles vão alegar que ele é inocente, sendo que ainda não tá. Não, tá tudo certo, foi tudo esclarecido, inclusive pela menina que acusou ele injustamente disso daí. Assista Brian Banks, porque é um filme maravilhoso, é uma história sensacional, e essa história acabou há pouco tempo, 2013, acabou com um final muito feliz graças a essa inocência que ele conseguiu provar. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história. A história de Brian Banks é maravilhosa e é um filme muito legal. Então eu adorei. Assim que eu assisti, eu falei, eu preciso fazer um vídeo pra vocês. Assistam Brian Banks, porque é uma história muito legal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal. Se você já conhecia a história do Brian Banks, comenta aí embaixo. E se não, assista ao filme e me fala o que você achou, tá bom? Grande abraço pra todos vocês, pessoal. Fui!